Salve, salve, audiência qualificada, nosso podcast Onde a Coruja Dorme. Tô aqui gravar mais um vídeo, conforme prometido, sempre só dando um vídeo aqui aos sábados com uma temática interessante aí pra gente refletir. Então nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o esporte, esse gigante adormecido, e falar sobre algumas questões que estão travando o clube, de certa forma, que estão deixando esse gigante, dificultando, né, esse gigante acordar desse sono. Então, é um período interessante até para a gente refletir. A gente está fazendo essa campanha catastrófica numa Série A, que eu, como torcedor, espero que o Sport consiga dar a volta nesse campeonato, consiga essa salvação histórica nessa Série A. Apesar da gente saber, a gente ser consciente e racional de que é algo bem complicado, mas ainda resta aí uma fagulha de esperança, que aliás a gente vai testar logo mais nesse jogo contra o São Paulo, que eu espero que a gente consiga os 3 pontos. Eu sei que tá todo mundo aí, de certa forma, um pouquinho tenso, né, nas proximidades dessa partida. Mas o assunto é outro. Esse tema foi escolhido justamente muito pelo período que o clube passa, de muitos questionamentos em relação à própria torcida. A própria torcida está questionando o tamanho do clube. Assim, eu afirmo aqui sem pestanejar, o Sport é um gigante. O Sport, seus 45 títulos estaduais, tricampeão regional, campeão brasileiro, Série A, Série B, campeão da Copa do Brasil, vice da Copa do Brasil. Enfim, é um clube que necessita de uma afirmação, principalmente se a gente pegar um recorte nesses últimos 20 anos. Ou se a gente quiser voltar um pouquinho mais, de 2000 para cá. A gente vai olhar assim, olhar só para o futebol, só por números, temporadas, enfim. A gente vai ver que o Sport parece que precisa sempre de um empurrãozinho. E o que é esse empurrãozinho? Para que a gente consiga pegar no tranco. A gente tem uma temporada boa, isso eu vou falar mais lá pra frente. A gente tem uma temporada boa e parece que na temporada seguinte a gente não consegue manter. Tudo se desmonta. Enfim, é algo que não é nada relacionado à sorte, é competência e desperdício pelo tamanho do clube, né? Porque assim, quando a gente criou esse questionamento, e boa parte da torcida, justamente pela campanha que o Sport está fazendo na Série A, começou a se questionar: será que o Sport é grande? Será que o Sport é um time de Série A? Um time de Série B? O eixo, o pessoal lá do Sul, Sudeste, por implicância mesmo, eles automaticamente já deu o Sport time de Série B. Então, mas a gente sabe, a gente torcedor do Sport, a gente consciente, dá uma pesquisada rápida sobre o tamanho do clube, sobre conquistas, história, torcida, a gente vai ver que o Sport é um gigante, que está tendo seu potencial ali desperdiçado nesses últimos anos. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, o Sport não é um time de Série B, mas o Sport tem frequentado mais a Série B do que a Série A. Mas um fator que eu noto, que é bem interessante, que eu falo assim vez ou outra, é que mesmo quando o Sport monta times horríveis, faz contratações ruins, monta um elenco que a gente vê que não tem muito futuro, o Sport mesmo assim consegue lutar pelo acesso. Muito dificilmente você vai ver um ano que o Sport caiu, ou mesmo quando, sei lá, disputou 2 Série B seguidas, 3 Série B seguidas, ele sempre estava ali disputando o acesso de alguma forma. Então, é um time de Série A, sempre vai ser um time de Série B, sempre vai ser um time de Série A, que vai ser um intruso ali na Série B, prestes a voltar. Mesmo fazendo força para continuar na B, mas ele tem uma camisa muito, muito pesada. Não é um time de Série B. Enfim. O Sport jamais
pode ser colocado numa prateleira de time de Série B, tendo um dos CTs aí mais, se eu não me engano, é o sexto em termos de tamanho do futebol brasileiro. O tamanho do CT do Sport, ele se equipara a um dos maiores, das maiores potências do futebol brasileiro. Tem uma estrutura que sempre é elogiada por diversos treinadores que chegam aqui. Vez ou outra, um jogador que o Sport procura, que sempre jogou nos times do Sul, chega aqui com a impressão, a gente nota que eles já dão aquela entrevista assim, dizendo, não, me surpreendi, eu imaginava outra coisa, mas o clube oferece tudo do bom, do melhor, a estrutura, enfim, o que é que falta para esse time engrenar, de fato? Porque assim, o Sport parece sempre prestes a engrenar e não engrena. Eu aqui, sem querer voltar muito, mas já voltando, 25 anos, eu lembro aqui, time de 2000, aquele time do Sport de 2000, fatalmente ele poderia chegar no final do Campeonato Brasileiro. Quem é mais, uns 30 a mais, né? 30 e poucos anos e tal, que já assistiu um pouquinho e tal, já entendia o futebol, vai saber que o Sport foi eliminado ali por erro da arbitragem. Nas quartas de final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho na ilha. Então, ali, se a gente passa, a gente vai para uma semi. A Copa João Avelange, naquele ano, a gente vai para uma semi. E, assim, São Caetano foi para a final daquele ano, com o Vasco. Chegando ao final, tudo pode acontecer. E naquele time do Sport, eu sei, sem pestanejar, foi o melhor que eu vi. Então, assim, foi melhor do que o de 2008. Em termos de desempenho, em termos de individuais, táticos, enfim, algo que o Sport não conseguiu reproduzir aquilo ali como uma cultura. Muito pelo contrário. Em 2001 já se desmontou todo um trabalho, você já vê um time totalmente diferente. Você já vê um planejamento totalmente diferente do que foi executado no ano anterior com sucesso. E aí o que é que aconteceu? O Sport caiu. O Sport caiu e só foi voltar à Série A em 2007. Veja só, a gente sai no melhor time aí na minha visão, tá? Melhor time do Sport até agora, nesse milênio, né? Se bem que 2000 não vou falar do milênio, né? Porque se eu falar de século, eu vou dizer que 2000 é do século passado. Não, nesse milênio, de 2000 pra cá, o time de 2000, na minha visão, foi o melhor. E a gente saiu desse melhor time do milênio para talvez um dos piores. Então, o que é isso? O que é que acontece que o Sport não consegue engrenar? Se desfaz todo um trabalho de um ano para outro. Não são nem 2 anos, nem 3 anos, nem 4 anos depois cai, não. De um ano para outro. E isso aconteceu outras vezes. Isso aconteceu em 2008. O Sport foi campeão da Copa do Brasil. O Sport chegou à Libertadores em 2009. E o que aconteceu no final de 2009? O Sport foi rebaixado. Então, se a gente quisesse pegar um outro viés de comparação, a gente pode pegar 2015. Sabe que a gente fez ali a melhor campanha nos pontos corridos. Até o momento de 2015 terminamos em sexto. E em 2016 a gente estava brigando para não cair. Em 2017 também. Em 2018 a gente caiu. E, enfim. Voltou em 2020, caiu. É algo. É algo. Tava batalhando, para chegar até agora na Série A. 22, 23, 24. Chegamos. E com tudo isso que a gente vê de maior nível de investimento, de talvez o momento correto de você profissionalizar mais o clube, de você colocar ideias mais modernas dentro do departamento de futebol, de você errar pouco, de você tentar, bora se manter na Série A a todo custo.
mas a todo custo eu não digo que é a custos financeiros, é a custo de organização, de profissionalização e de romper barreiras que parecem que são intransponíveis dentro do esporte. Então, assim, nesses três momentos, 2000 para 2001, 2008 para 2009, de 2015, que a gente viu o final daquilo ali, 2015, aquele escândalo, aquele rombo que foi deixado no clube, aquela batalha entre os senhores do clube, né? Será que isso é uma coisa, eita, aconteceu ali, né? Que chegou um outro clã, assumiu ali a presidência do clube, subiu, mas depois se reelegeu e não quis dar prosseguimento. Tudo aquilo que deu início à era Yuri Romão, né? Enfim. Mas em todos esses momentos, algo que eu observo muito é esse fervor, sabe? Essa rivalidade política interna dentro do clube. Onde me parece que em muitos momentos as pessoas ali, elas têm uma sede de poder tão absurda que isso ultrapassa o sentimento delas como torcedores do esporte, sabe? Então, eu como torcedor, eu não me sinto representado faz muito tempo. Faz muito tempo, e aí eu não vou citar nomes, sabe? Eu não vou citar nomes, aí eu vou deixar até a título de vocês que estão assistindo comentar aí e tal. Ver se captaram a ideia também do que eu tô querendo dizer. Mas são pessoas que não vivenciam o clube como torcedor, são pessoas que, sabe, não entendem a torcida. O Sport é uma torcida gigantesca, minha gente. O Sport, ele, na última pesquisa que saiu, o Sport é a décima terceira maior torcida do Brasil. Então, acima do Sport você pega times privilegiados, né, pela parabólica, né, pelo eixo, pela Globo, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Né? Os times do Rio, de São Paulo, de Minas, né? De Rio Grande do Sul. Né? Tira essas equipes, a maior torcida depois deles é o Sport. Então é um potencial gigantesco que não é aproveitado. A torcida do Sport é maltratada, seja pela falta de empenho de seus presidentes, de sua organização como um todo, seus conselheiros, o pessoal ali, assim, só para não perder o raciocínio, a impressão que fica é que, assim, as pessoas ali dentro do clube, elas querem ter o status. Eu mando, eu faço, eu aconteço, eu indico, eu coloco quem eu quiser. E coloca isso. E esse status é sempre colocado acima do amor que eles têm pelo clube. Porque eu não acredito, sinceramente. Se eu amo o clube que eu torço, que eu tenho a oportunidade de estar ali tomando decisões, eu não vou colocar uma pessoa desqualificada que vai ser responsável por assinar um contrato, por negociar com empresários. A gente sabe como os empresários, os agentes, jogadores de futebol, eles podem ludibriar um dirigente inocente. Eles podem passar uma ideia de que tal jogador é um craque. Bota ali os highlights, manipula o scout, enfim. Se o cara não tiver a manha, a vivência, o profissionalismo do futebol, ele vai cair. E a impressão que eu tenho é que o Sport, ano após ano, o Sport tem sofrido com isso. Se não é isso, é a soberba, a arrogância, é o errar com convicção. Isso a gente viu, não vou nem voltar muito, mas a gente viu nos anos que a gente estava na Série B. Todos os anos que a gente permaneceu na Série B, os erros eram os mesmos. Sabe? As pessoas eram as mesmas. Se a gente quiser voltar mais em outra gestão, a gente vai ver isso também. Agora isso é resultante do quê? Da falta de oxigenação. Sabe?
É uma questão da gestão do clube. Hoje, para você pleitear, pensar, ter um mínimo de esperança de você querer ser alguma coisa dentro do esporte, você tem que ser apadrinhado por algum sobrenome importante, sabe? Você não se iluda se aparecer alguém querendo ser presidente do esporte, que ele é uma figurinha nova, uma pessoa que vai trazer algo novo dentro do clube, é um nome novo que surge da torcida. Não. Com a estrutura que aí está, você pesquisar um pouquinho, você vai ver que tem algum dinossauro, algum sobrenome que está ali, sabe, nas sombras. Porque se aparecer vai ter rejeição da torcida, mas fica ali nas sombras, articulando, sabe? Nos bastidores. E aquele cara vira quase um laranja, sabe? E no dia a dia do clube, isso vai ser percebido, sabe? Naquele dirigente que a gente não sabe de onde saiu. E que de repente o presidente chega e fala, mas ele tá aqui, ele é leal a mim. Então ele vai continuar, isso a gente viu, sabe? O descaso com o clube é uma coisa que me irrita muito nessa questão de gestão. Então assim, o Sport é um clube que tem ali a maior torcida do Brasil, fora o eixo Rio, São Paulo, Minas, Sul, Sudeste. O Sport é o clube que tem a maior torcida. O Sport tem uma estrutura para treinamentos muito boa. O Sport tem um CT gigantesco. O Sport tem seu próprio estádio, sua sede, né? Enfim. Esse clube ele é gigante, sabe? Então, o que é que tá faltando para o Sport? Para ele ter essa sequência, sabe? Porque às vezes, eu confesso que às vezes eu acho que parece é de propósito, sabe? Quando o clube ele tá chegando com possibilidade de alterar o patamar de alguma forma, parece que chega algum sabotador dentro do clube e faz assim, não vai subir, não vai se profissionalizar, sabe? Não vai subir o status. Porque parece que é assim, se profissionalizar, se o clube conseguir resultados dessa forma, os clãs vão se desfazer, sabe? Aqui eu tô jogando um eu acho, sabe? Até porque a gente não tem uma possibilidade fechada para por que o esporte não desabrocha. O que eu entendo é o esporte não sabe aproveitar as oportunidades que aparecem. E isso é uma coisa muito importante, sabe? Você respeitar o momento do clube, você entender o momento do clube. Às vezes o momento é de você colocar os pés no chão. Às vezes o momento é de você ser mais ousado, de você olhar para cima, sabe? De você, a gente chegou aqui, pronto, eu considero o Sport chegou na Série A por sorte. O Sport não chegou na Série A esse ano por competência. O Sport chegou por sorte. Dependendo do resultado, na última rodada, e calhou de enfrentar uma equipe em casa, uma equipe que já estava com seu acesso garantido, já estava com o título garantido, que chegou aqui sem pretensão, mas o Sport poderia pegar uma equipe ali na última rodada brigando por alguma coisa que ia complicar o jogo, como outros adversários enfrentaram, né? Então assim, as coisas deram certo, mas não foi meramente algo ali meritocrático, sabe? Deram certo, tinha que dar esporte. O esporte disputou a chance. O esporte disputou não, desculpa. O esporte conseguiu a chance de disputar a Série A esse ano.
e com isso ter um incremento de receita, de patrocínio, de visibilidade, de cota de TV, sabe? O salto que o clube deu de possibilidades de montagem de elenco, de se profissionalizar mesmo, colocar pessoas que entendem ali e tal, pra sabe, levar esse clube para outro patamar. E o que seria levar o clube a outro patamar? Seria fazer uma Série A segura, sabe, em 2025. Disputar novamente em 2026. Fazer uma Série A mais segura ainda em 2026. De repente ir para uma competição internacional, sabe? E galgando, subindo degrau por degrau, ano após ano, de forma sustentável. Que foi algo que o Sport não fez nesses últimos anos. Ou se a gente quiser falar bem, nas últimas 2 décadas. O Sport não conseguiu fazer isso, apesar de ter todos esses fatores a favor. Ter uma camisa pesada, ter uma torcida gigante, que está ali apoiando, uma torcida notoriamente das mais temidas. A Ilha do Retiro sempre foi um dos estádios mais temidos do Brasil. Isso não é dito pela torcida do Sport, isso é dito por jogadores, imprensa e tal, com toda a má vontade que a imprensa do Sul tem, mas isso é algo que é reconhecido. A Ilha do Retiro como um ambiente hostil, um ambiente que notoriamente trouxe um título para o esporte, né? Como foi a Copa do Brasil em 2008, sabe? Então, é um potencial inexplorado, é um gigante adormecido. E no meu entender, o cerne do problema é puramente gestão, sabe? Ano após ano. E esse ano, mais uma vez, o Sport terminou começou esse segundo semestre no desespero, sabe? Com torcida pedindo cabeça de dirigente, porque não era nome unânime, sabe? É nome de confiança do presidente, é amigo de fulano, que é amigo de outro, que é parente de não sei quem, que consegue cargo importante dentro do clube, que toma decisões, né? Que dá entrevistas absurdas debochando da torcida, sabe? Pessoas dentro do clube que dão entrevistas sem tô nem aí, que estão manipulando dados, que meses depois vai ser desmentido de alguma forma, sabe? Então, são pessoas que, no meu entender, não têm o respeito devido com a instituição. E que estão ali, sabe? E que estão ali. E, assim, de alguma forma, qualquer hipótese de mudança é. Como é que eu posso dizer? Qualquer hipótese de mudança ele é dilacerado pela forma como o Esporte Clube do Recife está organizado enquanto instituição, sabe? Enquanto seu estatuto, enquanto seus conselheiros, enquanto seus clãs, sabe? Pessoas que não querem largar o osso, mas de jeito nenhum. E eu acho interessante que são pessoas que normalmente eles têm muito o que fazer, sabe? São pessoas que têm muita coisa para fazer, têm suas empresas, têm seus negócios, suas famílias, né? São os abnegados, né? Quando estão no comando do clube, que passa algum perrengue, Não, eu sou abnegado, eu tô aqui, quase dizendo que tá fazendo um favor pra torcida estar ali, sabe? No dia a dia, deixando minha família, não sei o que. Cara, larga o osso, sabe? Abra passagem para alguém com um mínimo de profissionalismo fazer essa instituição finalmente ser o que ela deveria já ter sido há muito tempo, sabe? É um absurdo você ver um clube como, por exemplo, aqui do lado Fortaleza, enquanto o Sport estava ali disputando Série A com orçamento lá em cima, e gastando ainda assim mais do que podia. O Fortaleza estava ali fundado na Série C, o Fortaleza subiu para B, o Fortaleza subiu para A, sabe? E o Sport foi sempre naquela A, B, A, sabe? Então, com todos esses, mesmo com todos esses fatores a favor,
torcida maior, mais dinheiro. O Sport não conseguiu se manter numa Série A de uma forma digna ainda. Eu acho que não seria exagero dizer uns 10 anos. E, no meu entender, para esse gigante acordar, a torcida precisa chegar mais junto, ela precisa ser mais presente, além das redes sociais. É massa, né? Tá a rede social, o pessoal se manifestando e tal, não sei o quê. Né? E mesmo sabendo que a gente tem um monte de obstáculos invisíveis, né? E aí eu digo pessoas que têm influência, que têm muitos seguidores e que sempre jogam ali uma cortina de fumaça em relação a não falar mal da gestão ou botar algum outro assunto ali para encobrir alguma coisa ou outra, enfim. A gente tem que saber filtrar as informações muito bem, para que a gente tenha uma análise crítica pertinente e assim possamos agir da forma como se deve, sabe? Então, no meu pensamento, no meu entender, o Sport ele tem todos os instrumentos, tem todas as ferramentas para ser um clube que não corre riscos de disputar uma Série A e ficar ali temendo ser rebaixado. Chegando, começando o campeonato, começando a Série A, o Sport sendo candidato ao rebaixamento. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sabe? Começando um campeonato de Série A com apenas o 16º elenco mais valioso do campeonato. Sabe? Então, isso é algo que diz muito como esse clube foi mal administrado aí nos últimos 10, 15, 20 anos. Sabe? E mais absurdo ainda é saber que as pessoas que mal administraram o clube nos últimos 10, 15, 20 anos, elas ainda têm o poder de decisão de quem vai mandar no clube pelos próximos 10, 15, 20 anos, porque elas não largam o osso, sabe-se lá por quê. Sabe? São pessoas que do nada aparecem contra alguém que está ali no poder com algum objetivo. Sabe? Pessoas que o torcedor já até estava esquecido, mas do nada eles aparecem. Ou do nada, como eu falei anteriormente, eles surgem ali nas sombras, uma fotinha ali e tal, de algum candidato que a gente acha que veio trazer ideias novas para o clube, mas na verdade não tá, sabe? A gente tem que ser muito esperto com isso também, né? Algo muito sintomático foi o Sport ter elegido Yuri Romão. Yuri Romão ter sido eleito, apesar de todas as atrapalhadas que fez com o Sport na Série B. Apesar de ter, com essas atrapalhadas, proporcionado um prejuízo milionário gigantesco ao Sport nesses anos que o Sport ficou na Série B. Mesmo assim, o cidadão foi eleito. Isso diz muito. Diz muito por quê? Porque quem estava do outro lado não estava assim tão empenhado, sabe, em ser presidente. Quem estava do outro lado foi apresentar ideias ali, foi conseguir constituir, formar uma chapa para depois mostrar suas ideias com muito pouco tempo antes das eleições. Então, virou algo até folclórico, dava entrevistas desconexas, deixou o torcedor com medo, né, de fazer a mudança necessária que devia ter sido feita dentro do clube. Mas que não seria tão mudança assim não. Porque por trás dessa oposição ali existiam dinossauros, existiam pessoas com um pensamento alinhado, com gestões medíocres que já passaram no clube. Então assim, o cerne do esporte, o cerne do problema, toda essa questão que apequena o clube de uma certa forma, que faz com que o esporte flerte com o vexame disputando a Série A e não esteja onde ele merece, onde ele devia estar, sabe? Por obrigação mesmo, de grandeza do clube, onde ele devia estar. Né? E definitivamente não é no Z4, não é afundado na lanterna, sabe? Tudo isso é reflexo de pessoas incapacitadas que ainda estão participando da gestão do clube. Pessoas que fecham os olhos para qualquer coisa mais profissional, porque não querem perder a oportunidade de indicar os seus, sabe? Esporte administrado de forma amadora, ou com pessoas com pouca ou nenhuma visão.
Então, assim, isso traz toda uma série de problemas. Desde você investir do nada milhões em jogadores que a gente sabe, a gente torcedor, a gente sabe que não vale, sabe? De você reduzir a utilização da base ao mero acaso. É, se o Sport não tivesse demorado a contratar volantes esse ano, o Sport teria aproveitado o Zé Lucas. O Zé Lucas teria aparecido tanto como ele apareceu. Se o Sport tivesse contratado, vou começar o ano, vou contratar 4 volantes aqui, vão ser donos da posição. O menino ia ter chance? Ou o menino só teve chance porque o Sport foi incompetente de montar o seu elenco? Então, eu posso dizer, eu posso afirmar que Zé Lucas estourou aí no Sport por um acaso, ou foi o fruto da incompetência da gestão de montar o elenco. Teve jogos aí que Zé Lucas ele foi quase que literalmente o único volante à disposição. Sabe? Então podia ter. Deu muito certo, graças a Deus. Mas podia ter dado muito errado. Né? Pedro Lima, ano passado também, foi uma sacada do técnico. Né? O Sport já tinha 2 jogadores para posição. Inclusive um deles pediu para sair quando viu que não ia ter muitas oportunidades, que é o Lucas Ramon. Que tá jogando muito no Mirassol, inclusive. Então, assim, o técnico bancou a utilização dele, colocou para jogar titular. Mas quantos técnicos chegariam aqui e iam fazer isso? Né? Iam ter medo. E o técnico, eu tô falando Mariano Souza. Iam ter medo de colocar o garoto ali, 17 anos, titular. Né? Lembrando que Pedro Lima estreou no time titular do Sport contra o Bahia. Né? Na Fonte Nova. Faz uma exibição muito boa ali, já chamando a atenção. Então, são pequenas questões que a gente olha e reflete a falta de planejamento. Quantos meninos da base aí estão estourando a idade, estão saindo do clube sem ter tido uma passagem no time principal, uma rodagem, uma chance, que seja. Né? E o Sport se vangloria, ter CT, ter estrutura e tal. Mas não tem um planejamento de transição. Sabe? Então, para um clube com receita ainda limitada, o Sport não é um clube que pode chegar e dizer, eu vou comprar o melhor 10 da Série A, o top 5. Os melhores camisa 10 da Série A, vou lá comprar. Não, ele não vai conseguir. Então, a boa utilização da base é primordial nesse cenário, sabe? E não usar apenas ali cenários de desespero, cenários caóticos, que é o que o Sport vem fazendo nos últimos anos. Sabe? Então, assim, a gente vem notando isso, vem notando o Sport, por exemplo, ano passado, passou o ano inteiro, né, sendo ali incubadora do São Paulo ali para um jogador medíocre chamado Pedro Guilherme, que tinha oportunidades durante o ano todo e não teve alguém ali da base ocupando esse lugar. Esse ano agora a gente tá vendo Kevson, né? Kevson, que veio do Santos. Né? Não tem outro jogador sem rodagem nenhuma numa primeira divisão, chega aqui. Tá aí, reserva imediata. Se Cariús for suspenso, Cariús já não tá jogando muita coisa. E se for suspenso, machucar, é ele que vai ser o dono da posição. Então, ao invés da gente trazer um jogador de fora, um jogador sem rodagem, um jogador sem pretensão nenhuma, o clube traz um jogador desse, por que não colocar o menino da base? Amadurecer o menino da base. Então, assim, são muitos questionamentos que a gente faz em relação à falta de planejamento do clube, a falta de visão. E não é algo que é de hoje, não. É algo que vem de muito tempo. Profissionalizar essa gestão, futebol, questões estruturais também,
O Sport fica esperando um tempão para fazer uma grande reforma na Ilha do Retiro, mas o Sport se esquece do todo. O Sport se esquece do acesso ao clube, como é complicado. Aquela estrutura ali da sede, como é complicado para pessoas com dificuldade de mobilidade. Enfim, o Sport não abraça seu torcedor como devia. A gestão de marketing também é algo falho, sabe? Inexiste. Até falava que a gestão de marketing do esporte, ela basicamente parece que é controlada pela patrocinadora Master no Bet Nacional. Inclusive quando ela estava fora do clube, que era outra casa de apostas que era patrocinadora durante um certo tempo, quase que não existiam ações. Sabe? Quando ela retornou, parece que reativou o marketing. E ainda de uma forma bem reduzida, assim, sabe? Tem muita coisa a ser corrigida. E o ponto principal, para não me estender muito aqui nessa coisa, o ponto principal é a gestão. O esporte precisa de gestores novos, literalmente novos, sabe? Sem sombras ali por trás, sugando, sabe? E querendo mandar, sem cargos, porque indicou, que fez a sua candidatura ser viável. A sua candidatura é minha também. Então eu posso indicar o meu primo, meu amigo, meu sei o que, para tomar decisões ali no clube. Para querer aparecer de alguma forma, para querer aprender a gerir futebol se utilizando nas receitas do esporte. E errando muito. Que é um absurdo, sabe? E são pessoas que, se não der certo, chega na metade do ano, ela simplesmente diz, ó, não dá mais pra mim, eu vou embora, sai e deixa o rombo, deixa o estrago lá. E o torcedor que fique triste, e o próximo diretor que chegue que resolva, sabe? Então, enfim, o esporte, ele é um gigante adormecido, assim, prestes a acordar, porque graças a Deus o esporte não se afundou como um Santa Cruz da vida, sabe? Usando nosso rival aqui como exemplo, o esporte ainda permanece ali com uma certa tranquilidade em relação às finanças e tudo mais, e isso só demonstra ainda mais a incompetência da gestão. Não pode dizer, mas está com tranquilidade nas finanças, então a gestão está boa. Não, podia estar melhor, sabe? Porque é um clube gigante como o esporte. É um clube que não atrasa salário, é um clube que chegou na Série A com certo potencial de investimento, o clube está nessa situação. Seria mais aceitável se a gente começasse um ano com o presidente dizendo assim, ó, vai ser difícil esse ano, a gente tá sem dinheiro, sabe? Não sei como eu vou fazer, tô com as mãos na cabeça para montar um elenco, sabe, numa Série A, não sei o que vai ser, e do nada a gente viu se os portais na lanterna, a gente vai ficar, pô, mas isso já tem sido avisado, já tem sido falado. Não existe isso. Então, é mega incompetência, assim como foram todos os anos ali passados. Isso eu não estou falando do dirigente só não, estou falando do presidente só não, sabe? Porque essa questão do esporte tá frequentando demais a Série B, isso vem lá desde 2001. Sabe que o esporte caiu para a Série B em 2001, né? Disputou a Série B em 2002 e só voltou a Série A em 2007. Então, daquele rebaixamento, onde o Sport ficou ali em 2002, 3, 4, 5, 6 na Série B, pra cá, a gente nota um padrão de quase disputando mais Série B do que Série A, sabe? Sobe, passa 2 anos, cai. Ou sobe, passa 3, 4 anos, como foi a última sequência grande do esporte, foi 2014, 15, 16, 17, 18, pronto. Aí dali, uma Série A ali, outra aqui, então enfim, o esporte não é um clube para estar dessa forma, o esporte é um clube para estar
num patamar sempre de Série A e sempre buscando objetivos maiores. Tá? Então, deixo aí essa reflexão um pouquinho longa, além do que eu gostaria que fosse, confesso. Peço que vocês curtam aí, comentem, se concordaram comigo, se discordam, enfim, fiquem à vontade. A questão é participar, interagir, sigam o canal, né, para a gente estar sempre fortalecendo aí com novos vídeos, com novas interações, tanto eu quanto o Carlos, enfim, a gente tá com as ideias interessantes aí, mas depende muito de vocês, do engajamento que a gente conseguir atingir. Sabe? Aqui a gente somos torcedores, falamos aqui como torcedores, sem interesse nenhum, apenas o amor ao clube. Usamos esse espaço aqui para ter esse cantinho de desabafo, sabe? Que eu gostaria muito que isso crescesse e fosse cada vez mais também compartilhado com a gente, de certa forma, por parte de vocês, sabe? Então, que não tem dirigente por trás, como sombra, enfim, não vou me alongar muito não. Curtam, comentem, sigam a página, compartilhem, enfim, interajam, né? Nos ajude a crescer. Então é isso. Espero que a gente ganhe logo mais agora contra o São Paulo. Né? E já tem mais vídeo no canal aí. Falou.